Aleluia. Quero convidar você a abrir comigo o Salmo de número 124. Salmo 124, ele diz assim, ó. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Quero que você, antes de nós continuarmos aqui, algo que nós precisamos compreender nessa noite é que Deus está ao seu lado. Amém? Mas não é no sentido simplesmente de Deus andando comigo. Quando a palavra de Deus diz que Deus está do nosso lado, quer dizer que Deus está em nosso favor. Amém? Ele está em nosso favor. Ele está lutando as nossas lutas. Ele é o Deus que não nos deixa, que não nos abandona. E Ele está conosco. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, meu irmão, você não está sozinho. Aleluia. Diga assim para ele, há um Deus que luta por você. Amém? Daí ele, interessante porque ele fala duas vezes, né? Que Israel repita. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-nos nossa alma, como um pássaro do laços dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Deus é contigo? Aleluia! Há um Deus ao nosso que luta por nós, há um Deus que nos defende, há um Deus que nos guarda, há um Deus que nos protege, há um Deus que está constantemente conosco, a sua presença está sempre conosco, amém? E porque Ele está conosco, nós podemos ter certeza de que não importa quais sejam os inimigos que se levantem contra nós, nós sairemos vencedores, amém? Não porque somos bons, não porque sabemos lutar, mas porque temos um Deus que é por nós e que luta em nosso favor. A palavra do Senhor diz assim, né? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? O inferno inteiro pode se levantar contra as nossas vidas, mas se Deus é por nós, se Deus está conosco, nós sairemos vencedores de toda e qualquer circunstância que se levante. E o salmista, ele está dizendo justamente isso, né? Das lutas e dificuldades ao qual eles passaram, ele passou, mas em todas elas Deus deu vitória. Eu quero que você pare um pouquinho nessa noite e pense comigo, quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantos aqui podem testemunhar de vitórias extraordinárias que o Senhor te deu? Aleluia! São tantas bênçãos, tantas vitórias, né? E é importante que nós venhamos a olhar para a nossa vida e reconhecer o Senhor em todos os livramentos. Reconhecer o Senhor em todas as vitórias que tivemos. Por quê? Porque se nós vencemos, se nós passamos, é porque o Senhor estava conosco. Porque se o Senhor não estivesse conosco, há muito nós já teríamos sido derrotados. Se o Senhor não fosse conosco, há muitos de nós já não estaríamos mais aqui. Não é verdade? Eu sou uma que se o Senhor não fosse comigo, eu já não estaria aqui. Eu sei que eu já tinha morrido se Deus não fosse comigo. Ano passado nós passamos por uma dificuldade com meu esposo. A grande maioria dos irmãos sabe, né? Meu esposo estava se passando mal e a gente acabou indo investigar lá e descobriu que ele estava com um câncer. Mas o Senhor nos ajudou. Mas o Senhor nos deu vitória. Ele fez todo o tratamento que era necessário, né? A cirurgia que o médico falou que em 90% dos casos teria que usar aquela bolsinha, né? A dele não precisou, a cirurgia foi um sucesso. Enfim, em todas essas coisas eu pude ver a mão de Deus.
E eu quero que você saiba nessa noite, meu irmão, que talvez esteja passando por uma luta e uma dificuldade, mas eu estou aqui para dizer para você, Deus está com você. Se essa luta e essa dificuldade vieram, é porque Deus já te garantiu a vitória. Porque Deus está ao teu lado para te garantir que você vai passar por essa luta, você vai passar por essa dificuldade, você vai vencer. E sabe o que vai acontecer? O nome de Jesus será glorificado através do teu testemunho. Porque as lutas, meu irmão, elas vêm contra o crente e contra o não crente, não é verdade? O crente passa por luta e as pessoas do mundo também passam pelas lutas, mas a diferença é que o Senhor está conosco. Aleluia! Isso faz toda a diferença. Você passar por uma dificuldade sabendo, Deus está comigo. Isso te dá paz, isso te dá certeza de vitória, isso te dá esperança. Talvez você esteja passando uma luta, por exemplo, na área da saúde, como o meu esposo passou. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus que nos cura. Aleluia! Talvez você esteja passando por uma luta familiar. De repente é dentro da sua casa a sua luta, talvez com o esposo, talvez com um filho. Eu quero dizer para você, Deus está com você e a tua vitória é certa, porque o Deus que luta as tuas lutas está ao seu lado para garantir que você vai passar por elas e vai vencer. Amém? E o nome do Senhor será glorificado através do teu testemunho. Como eu falei, eu contei do testemunho do meu esposo. Eu mesma, ano passado, também caí na escada lá da minha casa, quase me matei, né? Mas glória a Deus, porque o Deus Todo-Poderoso me segurou. Gente, eu caí de costa numa escada de quase 3 metros de altura. Sabe o que significa isso? Caí de costas. Deus me segurou naquele dia. E quando a gente passa por uma luta e a gente vê a mão de Deus nos sustentando, a nossa fé cresce. Porque o mesmo Deus que deu vitória lá atrás, naquela luta que você passou, que você está pensando agora, é o mesmo Deus que vai dar vitória para você em todas as lutas que vierem. Amém? Porque Jesus mesmo disse que no mundo nós iríamos passar pelas aflições, mas era para nós termos bom ânimo. Ele venceu o mundo. Você está do lado daquele que venceu o mundo. Aleluia! O que venceu o mundo está em você. E é por isso que nós temos a certeza da nossa vitória. Enfim, são tantos testemunhos. Há 3 anos atrás, quando a minha netinha nasceu, a minha filha, quando ela entrou em trabalho de parto com 35 semanas, a placenta dela, quando ela chegou no hospital, a médica chegou a dizer que foi um milagre, porque a placenta dela simplesmente derreteu dentro da barriga. Sempre sabe quando vira um papel, ela falou. A minha filha podia ter morrido no parto e a bebezinha também, mas o Senhor nos deu vitória. A própria médica disse assim, foi um milagre. Aleluia! Então eu quero que você traga à sua memória nessa noite as vitórias que o Senhor já te deu. E tenha um coração grato, porque sabe qual é o problema dos crentes? O problema dos crentes é que eles se esquecem dos livramentos de Deus. E às vezes quando a luta vem, lembre que se lá atrás Ele já te livrou, Ele vai te livrar de novo. Aleluia! Porque enquanto nós estivermos aqui, Deus está por nós, Deus está ao nosso lado. Aleluia! Nós não estamos sozinhos. E o nosso Deus que está conosco é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem em suas mãos o controle do universo inteirinho. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é tão grande, que Ele coloca na palma da sua mão todas as águas da terra. Todas as areias da terra o Senhor segura na palma da sua mão. Ele conhece todas as estrelas pelo seu nome. Ele criou os céus, Ele criou a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Um Deus que é eterno. Um Deus glorioso. Aleluia!
Um Deus que não é pego de surpresa. A palavra de Deus diz que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Tudo está debaixo do senhorio e do controle do Senhor. Quando o problema vem, a resposta já chegou, aleluia. Porque Ele é o Deus que já proveu o livramento antes do problema chegar. Ele já preparou, Ele já foi à frente, abrindo os caminhos que nos garantem a vitória. A única coisa que nós precisamos é ter essa consciência, essa certeza que o Deus Todo-Poderoso está comigo. Humanamente pode ser algo difícil. Humanamente pode ser até impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele não depende das coisas da terra para fazer, porque agindo Deus, quem impedirá? Basta uma palavra do nosso Deus e as coisas todas mudam de lugar. Aleluia! Aquilo que Ele decreta, ninguém pode impedir. Ninguém pode ir contra o que Deus declarou. E Ele já declarou pela sua vida que Ele é contigo e que Ele vai te dar vitória. E não importa a luta ou a dificuldade, em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Não é na força do nosso braço, não é na nossa capacidade, não é na nossa sabedoria, é no braço de Deus, é na sabedoria dEle, é na força dEle, é no milagre dEle, é no poder dEle. Ele nos garante vitória. Aleluia, meu irmão. Entenda que Deus é contigo. Aleluia. Por isso você pode descansar o seu coração. Ele sabe todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Nada. Todas as coisas estão debaixo do controle dEle. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, Deus levou a sério. Você sabia disso? O dia que você declarou a sua fé em Jesus, o dia que você declarou que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, Deus recebeu isso, amém? Por isso agora você é um filho, uma filha de Deus. Deus levou a sério. E a palavra de Deus diz assim, que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem, amém? Nós temos um Deus que, além de grandioso, poderoso, glorioso, extraordinário, perfeito, sabe o que é tão maravilhoso em tudo isso? Ele é o nosso Pai. Aleluia! As pessoas lá do mundo até entendem que Deus é grande, que Deus é poderoso, mas elas olham para Deus como um Deus longe, um Deus distante, um Deus que não se importa com elas. Precisam até de intercessores, porque não se acham dignos de chegar até Deus. O nosso intercessor Jesus Cristo abriu o caminho para que nós pudéssemos nos achegar até Deus. E não somente nos achegar, mas chamar a Deus de Pai. A obra que Cristo fez em nosso favor fez com que nós nos tornássemos filhos de Deus. Deus é grande? É. Deus é poderoso? É. Deus é glorioso? É. Ele é majestoso? Ele é. Mas Ele é o seu Pai. Ah, meu irmão, você está de a pé de pai, né? Você acha que com um pai desse você precisa andar ansioso e preocupado com alguma coisa? Dono do ouro, dono da prata. Talvez você que está aqui está dizendo, pastor, eu estou passando por uma dificuldade financeira. O teu pai é o dono do ouro e dono da prata. Aleluia! Ele tem todas as riquezas da terra. Aleluia! Olha os milagres que nós vimos aqui hoje, do que Deus fez. Esse é o Deus que muda história, muda decreto. Ah, não tem como. Para Deus não existe impossível. O homem pode dizer não tem como, não tem jeito, mas se Deus disser tem sim, está decretado.
Aleluia! Nada pode impedir o agir do Senhor. Ele é o nosso Pai. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus é grande. Diga assim: mas Ele é o seu Pai. Aleluia! Ele é o seu Pai. Não é um Deus longe, não é um Deus distante, não é um Deus inacessível como os religiosos acreditam. Não! Ele está conosco, Ele é o nosso Pai. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, aleluia, em todos os lugares Ele está. O Salmo 139, olha o que ele diz lá, versículo 9, coloca para nós, por favor, desde você já volta para cá, tá? Salmo 139, versículo 9. Aleluia, olha o que ele diz: se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti, e a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aleluia! Para onde eu irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Aonde nós formos, por onde nós andarmos, o Senhor é conosco. Aleluia! O Deus perfeito, o Deus glorioso, o Deus poderoso, o Deus que nós chamamos de Pai. E por que tudo isso? Porque em Jesus nós temos uma aliança eterna com o nosso Deus, amém? Esta aliança é eterna, porque não é firmada em sangue de animais, mas é uma aliança firmada no sangue de Jesus. Então a aliança que você tem com Deus é eterna. Aleluia! Porque está firmada em Cristo Jesus, na obra que Ele fez por nós, no preço que Ele pagou sobre as nossas vidas. Nós merecíamos o inferno, nós estávamos longe, condenados, separados de Deus. Iríamos passar a eternidade no inferno. Mas o nosso Deus glorioso, poderoso, enviou Jesus Cristo para nos salvar. Sabe por quê? Porque Ele quer estar conosco. Aleluia! Em Cristo Jesus, essa aliança é eterna. Nada pode quebrar. Porque aquilo que Cristo fez por nós nos garante essa comunhão com o nosso Deus. O que Jesus Cristo fez por nós nos garante que Ele está por nós, conosco, em todos os momentos. Tudo está debaixo do seu controle, tudo está debaixo do seu domínio. Aleluia! Algumas pessoas, a gente vê histórias, né? De tantas pessoas que se rebelam contra Deus, né? Quando elas estão passando por uma luta, uma dificuldade, elas se rebelam contra Deus. Elas fogem de Deus. O que seria de nós sem o nosso Deus? Você já parou para pensar? O que seria de nós? Nós falamos aqui de livramentos que nós sabemos que foi a mão de Deus, não é verdade? Mas você já parou para pensar de quantos livramentos o Senhor nos dá que nós nem percebemos? Quantos livramentos que nós nem vimos que aconteceu? Todos os dias o Senhor nos dá livramento. Em todos os momentos. Tem coisas que a gente nem percebe. E tem gente que acha que pode viver sem o Senhor. Se você está passando por uma luta e uma dificuldade, eu quero dizer que você escolheu o lugar certo para estar. Amém? Porque é na casa de Deus que tem resposta. É na casa de Deus que tem vitória. É na casa de Deus que tem milagre. É na casa de Deus que tem bênção. É na casa de Deus. Aleluia!
Então, quando a dificuldade vem, nós temos que correr para o Senhor. Nos jogar aos seus pés e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Se a Tua mão poderosa não se estender, eu não posso fazer nada. Eu não estou dizendo que quando você está com alguma doença, você não deve ir no médico. Você deve ir no médico, sim. Mas você vai no médico, mas você diz: Senhor, eu vim no médico, mas eu não dependo do médico, eu não dependo dos remédios, eu dependo do Senhor. Porque pode ser o melhor médico do mundo, pode ser o melhor remédio do mundo, se a mão de Deus não estiver sobre nós, nada faz efeito. É Ele que nos cura, é Ele que nos dá vitória, é Ele. Aleluia! Eu quero que volte lá, por gentileza, para o Salmo 124 novamente, versículo 2. Então ele diz assim: se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós. Existem muitos inimigos que se levantam contra as nossas vidas. Mas o nosso Deus já derrotou cada um deles. Amém? Às vezes é o inimigo agindo. Mas quando Deus se levanta, Ele faz calar o inferno. Quando Deus se levanta em nosso favor, o diabo foge, ele corre, porque ele é derrotado por Jesus Cristo, amém? Você pertence ao Cristo que pisou na cabeça do Satanás, você sabia disso? Aleluia! Esse é o Deus poderoso que nós servimos, o Deus glorioso. E se não fosse por Ele, os inimigos... Gente, você acha que se o diabo pudesse, ele já não tinha matado você? Podia ou não, já não tinha matado? Não tinha? Mas com certeza. Aleluia! Mas a nossa vida pertence ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Nossa vida está nas mãos desse Deus glorioso. Aleluia! 4. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas turbulentas nos teriam afogado. Quando Israel sai do Egito, quando Deus tira o povo do Egito e leva eles rumo à terra prometida, Deus tira eles com mão forte daquele lugar. Eles viram milagres extraordinários da parte do Senhor. E quando eles estão ali no deserto, os inimigos vêm atrás do povo de Israel. Mas Deus estava no comando de tudo. E por que Deus mandou os inimigos lá? Para que eles, quando os inimigos vieram, a palavra de Deus fala que Deus fala através da boca de Moisés, que era para o povo marchar sobre o mar. Quando o povo começa a marchar, o mar se abriu. Eles passam a pé seco. Os inimigos vêm atrás deles. E quando o povo de Israel passa, que os inimigos vêm, Deus manda que o mar retorne para o seu lugar. E todos os inimigos de Israel foram destruídos. Aleluia! Esse é o Deus glorioso que nós servimos. O Senhor mesmo mexeu no coração de Faraó para que fosse atrás do povo, porque Deus queria derrotar os seus inimigos. Deus se levanta em nosso favor para derrotar todos os nossos inimigos, amém? E nenhum deles vai ficar, não importa qual é o inimigo que você está hoje passando por uma luta, uma dificuldade, eu quero dizer para você, o Deus vivo e todo-poderoso é o Deus que te garante vitória, amém? E as pessoas olharão e verão que Deus é com você. Isso ficou notório entre o povo, entre as nações. Aquilo que Deus tinha feito no povo de Israel. Como Deus havia tirado eles do Egito. A mão de Deus ali no deserto. Quando Deus abre o mar vermelho. Tudo que Deus faz. Os inimigos, as nações ao redor estavam apavorados. Porque eles olhavam e viam. Deus é com este povo. Não mexe com esse povo não. Porque esse povo é de Deus. Aleluia!
Nós somos o povo de Deus comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, amém? Há um Deus que nos guarda, há um Deus que é conosco, aleluia! Versículo 6, ele diz assim: bendito seja o nome do Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Não importa qual seja a armadilha, sabe o que importa? Nós vamos escapar de cada uma delas, porque é o Deus Todo-Poderoso que está conosco. Eu quero que se imagine um pássaro sendo pego numa armadilha. Ele não tem como sair dali, a menos que alguém chegue lá e arranque, tire, abra a porta dessa armadilha, tire ele dali. É assim que Deus faz conosco. Existem situações que nós olhamos ao nosso redor e pensamos assim: não tem como, não tem jeito, isso é difícil. Aí o nosso Deus intervém em nosso favor e quebra toda a armadilha para que nós possamos ser livres e voar como um pássaro. Aleluia! Esse é o Deus glorioso ao qual nós servimos. Diga para o seu irmão ao seu redor, diga assim: não importa qual seja o tamanho da armadilha. Diga assim para ele: o nosso Deus quebra qualquer uma delas. Aleluia! Diga mais, diga assim: e te tira daí. Aleluia! Esse é o Deus do socorro, esse é o Deus do livramento. Então olhe para as situações. Há algo difícil? Há algo que para você parece impossível? Para você pode ser. Mas o nosso Deus é o Deus que nos dá livramento em todos os momentos. Ele é o Deus que quebra toda a armadilha do diabo. Aleluia! E nos faz livres. Esse é o Deus glorioso. Versículo 8. O nosso socorro, está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga isso para ela. Diga: o teu socorro está no Senhor. Aleluia! E olha que interessante o que ele fala. O nosso socorro está no nome do Senhor. Aleluia! Deus entregou para nós um nome, que é o nome de Jesus, onde nós encontramos socorro em toda e qualquer dificuldade que venhamos a passar. Aleluia! Eu quero que coloque para mim, para encerrar, por favor, Filipenses 2, versículo de número 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, está falando de Jesus, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Deus nos deu o nome, para que ao nome de Jesus tudo se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo se dobra ao nome de Jesus. Esse nome nos foi dado. Você sabia que o seu nome é Jesus? Você não é cristão? O que quer dizer cristão? Pequeno Cristo. Você é um Cristo. Aleluia! Esse nome te foi dado, para que agora, diante de Deus, quando você se apresenta para orar, você tem um nome, que é o nome de Cristo. O nome de Jesus é o nome ao qual você se apresenta diante de Deus. E aí quando você chega, baseado na obra de Cristo, baseado no que Ele fez por nós, naquilo que Ele conquistou, quando você vai orar, usando esse nome, você ora a Deus usando o nome de Jesus, Deus olha para você e entra em provisão e traz socorro. Por quê? Porque tem um nome que você pode usar. Aleluia! Ao nome de Jesus,
todo mal tem que se dobrar. Ao nome de Jesus, todas as doenças têm que se dobrar. Ao nome de Jesus, as enfermidades têm que se dobrar. Ao nome de Jesus, Satanás tem que se dobrar. Ao nome de Jesus, tudo tem que se dobrar. Aleluia! Esse nome nos foi entregue para que nós possamos agora, em Cristo Jesus, ter o socorro que nós precisamos. Aleluia! Vá diante de Deus, se coloque entendendo que você tem um nome que você pode usar, que é o nome de Jesus. O que Ele fez por nós é glorioso. O que Ele fez por nós é poderoso. Ele venceu. Ele nos lavou no seu sangue, nos purificou, nos limpou, nos fez filhos de Deus. Ele nos garante vitória, Ele conquistou todas as coisas. A Bíblia fala para nós que todas as bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus. Então tudo que você precisa para andar em vitória sobre essa terra, já te foi entregue quando Deus te deu o nome de Jesus, para que nós possamos usar. Amém? E nessa noite nós queremos orar pela sua vida. E nós queremos usar esse nome de Jesus, no nome de Jesus, para que tudo aquilo que tem afligido a sua vida hoje, bata em retirada, para que todas as cadeias sejam quebradas, para que o inimigo fuja de você, porque esse nome é poderoso e nada pode resistir ao nome de Jesus, e nós temos o direito a esse nome, aleluia, oh glória, nós temos o direito a esse nome. Esse nome é maravilhoso, esse nome é um nome de poder, de glória. E nesse nome tudo se dobra, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero que você se coloque em pé aí no seu lugar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar diante de Ti nessa noite, meu Deus, a vida desse povo que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Deus, e o Senhor nos deu um nome que está acima de todo nome. Então é no nome de Jesus que nós clamamos agora, que o Teu poder seja liberado agora na causa deles. Deus, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora a toda a obra do inferno que se levantou, todo espírito de Satanás retroceda, bate em retirada agora em nome de Jesus. Espírito que causa o mal, espírito que causa aflição, espírito que traz o problema, em nome de Jesus nós dizemos para você agora, pega tudo que é teu e solte essas vidas agora, pelo poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor mesmo toma agora a causa de cada um deles diante do Senhor, e a partir de hoje eu quero declarar: o Senhor está nessa batalha, o Senhor está lutando, o Senhor é aquele que garante a vitória. Então, em nome de Jesus, renova eles agora nessa força que vem do Senhor. Tira daí o desânimo, tira daí o cansaço, tira agora em nome de Jesus, todo o mal é quebrado, toda a obra do inferno é destruída agora pelo poderoso nome de Jesus. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, essa armadilha é quebrada, essa cilada agora é desfeita pelo poderoso nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, você está livre, você está curado, você está liberto, porque o Deus vivo e todo poderoso tomou agora essa causa nas mãos dele, e ele te garante vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a tua bênção, receba o teu milagre, receba a tua vitória agora em nome de Jesus. Não é mais tua essa luta, é do Senhor. Ele está trabalhando na sua casa, Ele está trabalhando na sua família, Ele está trabalhando nessa causa agora, e aquilo que o Senhor toma nas suas mãos, Ele é poderoso para resolver. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora, eu declaro o poder de Deus sobre a tua vida, eu declaro o poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está agora visitando essa causa, aquela causa que estava na justiça por anos.
Você que está com uma causa na justiça por anos, eu quero dizer para você em nome de Jesus, o Senhor está agora entrando em provisão e trazendo a tua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a tua vitória, receba a tua resposta nessa noite, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Toda cadeia quebrada, toda cadeia quebrada, cadeia das dores vão embora, cadeia das doenças vão embora, cadeia das enfermidades vão embora, cadeias de depressão vão embora, cadeias da aflição vão embora, em nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas agora, em nome de Jesus. E você está livre, você está livre, em nome de Jesus. Aquilo que te afligia não aflige mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a tua resposta, receba o teu socorro, receba o teu milagre, receba o teu livramento nessa noite, pelo poderoso nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: o teu socorro já chegou. Diga para ele assim: se sai daqui livre, meu irmão, porque toda a cadeia que prendia a sua vida foi despedaçada pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Você crê assim? Amém? Você crê assim? Aleluia! Você sai daqui livre, porque o nosso Deus quebrou todas as cadeias. Aleluia! Você que não conseguia prosperar até hoje, a partir de hoje você prospera. Amém? Em nome de Jesus, eu quero ser profeta de Deus para dizer: tudo que você colocar a mão para fazer vai prosperar. Em nome de Jesus, Deus vai te dar ideias de negócios para que você faça e ganhe muito dinheiro em nome de Jesus. Amém? Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Você está livre? Amém? Quem pode dizer: eu estou livre, pastora? Aleluia, glória a Deus. Tem alguém que estava com alguma dor e que já pode testemunhar que a dor foi embora? Dá um tchauzinho aí no seu lugar. Não vai dar tempo de nós pegar testemunho, porque o horário está bem adiantado. Mas quem já pode dizer: eu pastor, eu estava com dor, não estou mais. Cadê? Aqui, glória a Deus. Estava com dor? Vai dar tempo de pegar? Pega lá então. Onde era a dor, Luana? Com azia? Acabou? Aleluia. E nunca mais volta, porque essa cadeia foi quebrada em nome de Jesus. Ali, agora se veio tarde, né? Mais alguém que pode testemunhar, estava com o coração apertado, aflito, e sente assim: ó, pastora, tô livre, tô leve. Ai, sinto que Deus tocou na minha vida, aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar sua mão? Aleluia. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa que está do teu lado e diga assim: parabéns, meu querido. Diga: sua vida mudou a partir de hoje, nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Amém.